E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para a nossa aula de hoje, retornando aí das nossas atividades agora na segundo semestre, né? Essas aulas online. E aí a gente vai começar com a nossa primeira semana de agosto. Vou fazer aqui a nossa localização direitinho. Bota aqui embaixo, que é melhor. Cantinho. Ok? Então vamos lá. Eu sou Edson aqui com vocês, né? Essa aula de matemática, falar de função afim, né? Que é o nosso capítulo 4 do livro, né? A gente está pegando a sequência do livro, né? Então, vamos aí fazer, tá? Na nossa parte, com relação à função afim, é uma função do primeiro grau, né? A gente já deu uma ideia lá do que representa a função do primeiro grau. E a função afim, ela tem uma determinada característica. Ela é uma função do tipo f de x, né? Um ax mais um b, né? Essa é a característica primordial dela. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos aqui. Então, Antônio Carlos pegou um táxi para ir de casa e da casa de sua namorada, que fica a 15 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa da bandeira, de R$ 4,00, mais R$ 2,20 por quilômetro quadrado, que é a taxa de variação aí. A nossa variável, né? O termo da variável. Então, estamos aqui considerando que o tempo em que o táxi ficaria parado em um eventual congestionamento, ou seja, ele pagou 15 vezes 2,20, seria igual a R$ 33,00 pela distância percorrida. Mais os quartos, né, os R$ 4,00 da bandeira, que é o valor fixo. É aquela que eu estava falando, né, f de x, ax mais b. Então, b aí é o termo constante, é esses R$ 4,00 aí. Então, você coloca aí 33 mais 4, então ele vai pagar no total aí do percurso R$ 37,00. Se a casa da namorada ficar 25 quilômetros, no caso aí vai alterar. Então, vai ser 25 vezes 2,20. 15 quilômetros seria 15 vezes 2,20. 25 quilômetros, 25 vezes 2,20. Mais os 4 novamente. Então, esses 4 sempre vai ficar aí como uma espécie de constante. Então, aí você tem aí uma espécie de função que descreve esse comportamento, né? Ele colocou aqui ó, o preço, né? Preço de x, que é o nosso f de x. 2,20, que é o valor do percurso, né? Vezes x, que é a variável. Né? Então, você tem aqui como se fosse o coeficiente vezes a variável, mais o valor fixo. É aquele que eu já falei, né? Ax mais b. A da função do primeiro grau. No exemplo 2, você tem aqui um corretor de imóveis que recebe mensalmente da empresa em que trabalha um salário composto de duas partes. Uma ajuda de custo de R$ 700, uma parte variável, né, que corresponde a um adicional de 2% sobre o valor de vendas. Né? Então, aqui você tem o coeficiente de variável, né, do mês. Em certo mês, ele vende aí 300 mil, né? 300 mil reais. No caso aqui vai dar 300 mil reais. Então, para calcular quanto o corretor recebe do salário, você vai pegar os 700, que é o valor da ajuda de custo, que é fixo. Aí você vai pegar mais a parte variável de 2%, né? Você vai multiplicar aqui vezes os 300 mil. Lembrando que o percentual é o número dividido por 100. Aí você tem aí o termo da variação. Então, 2 por 100. Multiplicando aqui por 300, então você vai ter aqui essa continha aqui, vai dar 6 mil. Então, 700 mais 6 mil dá 6.700. Aí o salário dele no final do mês fica de R$ 6.700. Se ele vender, ao invés de 300 mil, ele vender 80 mil, né? Ou seja, ele vai vender menos, nesse caso, né? Ele vai receber quanto? Mesma coisa novamente, 700, mais os 2% vezes 80 mil. 2% é o coeficiente que nós falamos. Aí, como eu falei para vocês, de novo, aqui a gente tem aqui a função que descreve o salário dele. Vai ser o valor fixo, mais o coeficiente vezes a variável.
No caso do coeficiente, você divide 2 por 100, dá 0,02 vezes x. O valor fixo, né, que é o nosso b, seria aqui 700. Então, ela é uma função afim porque ela tem esses dois termos, o valor fixo mais o valor do coeficiente com a variável. No terceiro exemplo, vamos seguir o mesmo raciocínio, a mesma sequência, né, com a mesma característica. Né? Então, um restaurante self-service, né, pode ser encontrado em todas as regiões do Brasil. Né? Em um deles, cobra-se R$ 3,80 por cada 100 gramas de comida. Dois amigos serviram-se nesse restaurante, né, de 620 gramas e o outro 410 gramas. Vamos calcular o quanto cada um pagou. Então, inicialmente, observe que R$ 3,80 por cada grama equivale a R$ 38,00 por quilo. Se você multiplicar, né, vezes aí o valor, o coeficiente. Então, assim, podemos calcular quanto cada amigo pagou. Né? Você tem uma relaçãozinha aí, diretazinha, né? Então, 620 quilogramas, aí você multiplica aí você tem o valor aí que ele paga em reais. Cada um aqui foi pago aqui. 0,62, né, que é 620 gramas, dá 0,62 quilogramas, vezes 38, dá R$ 23,56. O outro, 410 gramas, que é 0,41 quilogramas, né, divide por 1.000, vezes 38, dá R$ 15,58. O valor Y pago em reais varia de acordo com a quantidade de comida, né, em quilograma. A lei que relaciona Y e X, nesse caso, é Y igual a 38 vezes X. Nesse caso, ela já não é mais afim, certo? Aqui é um caso não é afim, porque ela não tem um valor fixo. Toda ela depende de um valor variável, né? Então, ela é uma função do tipo, um outro exemplo de função polinomial do primeiro grau, só que ela é a função linear, que nós vamos falar agora aqui, tá ok? Esse terceiro exemplo não é uma função afim, é uma função linear. Então, na lei, f de x é ax mais b, o número a é chamado de coeficiente de x. E o número b é chamado de termo constante ou independente. Então, para ela ser linear, ela tem de ter esses dois termos. Tem de ter o a e tem de ter o b. Então, aí está aqui vários exemplos. Né? Eu vou colocar isso aí para vocês distinguirem. Né? Sempre que ela tiver, o f de x tiver esses dois termos, você tem aí uma função afim. Se não tiver os dois termos, se for só o coeficiente e a variável, ela é uma função linear, que nós vamos falar daqui a pouco, igual o exemplo 3 que nós tivemos aí. Então, aqui, ó, você tem aqui, ó, 5x menos 3, o 5 é o a, que está com o termo da variável, e o que está sozinho é o b. Aí você tem cada exemplo aqui para você fazer a mesma sequência. Vou fazer, nos nossos exercícios, nós vamos fazer umas coisas desse tipo aqui, certo? Então, vocês vão estar seguindo esses mesmos exemplos. Na função linear, eu falei para vocês, um caso particular da função afim, ou seja, você vai pegar a função afim, ax mais bx, né? Elimina o b, você vai ficar só com ax. Aí você tem o caso aí da função linear, então, é onde o b é sempre zero. Então, o f de x é o ax, é o coeficiente vezes a variável. Então, aqui ele já coloca abaixo da descrição, né? Então, o f de x igual a x, né? Isso, no caso aqui, por a igual a 1 e o b igual a 0. Nesse caso, a função f recebe o nome de função identidade. É aquela função primordial, né? A função identidade. Veja na página 77, né, um texto que vai ser depois, que vai falar lá de movimento. A gente vai falar isso na outra semana, né? Que vai falar de velocidade, que é um dos conceitos de física, né, que usa essas funções lá do movimento da cinemática, né? É o conceito de função do movimento uniforme, né? Depois nós vamos ver isso também no movimento variável, né, que também se aplica também a equação do primeiro grau para a velocidade, né? E aí vocês vão ter o uso aí dessas funções, afim linear, que é uma função do primeiro grau, lá na aplicação da física. Então, no gráfico aqui, ó, o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau, de f de r em r, é dado por y igual a x mais b, com a diferente de zero, sempre. O b pode ser zero, mas o a não. O a sempre tem que ser diferente de zero, certo? Então, você vai ter aqui as coordenadas de origem x, né, e y. Isto é, uma reta não paralela em nenhum dos eixos das coordenadas. Então, você tem aqui uma demonstração
para determinar essas retas aí, ok? Isso aqui tudo a gente vai fazer umas substituições para poder chegar no coeficiente da reta. É como se você fosse fazer uma combinação de equações para você chegar num valor, né? Isso a gente vai fazer a aplicação dos exercícios com muito mais simplicidade, certo? Então, aqui você tem a demonstração, você pode olhar no livro de vocês, tem a mesma coisinha escrita aí. Tomamos 3 pontos distintos, né? O ponto A, o ponto B e o ponto C, né? Com essas coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3, pertencente ao gráfico desta função. Vamos mostrar que A, B e C estão alinhadas, ou seja, vão estar sobre a mesma reta aí. Isto é, pertence à mesma reta. Com A, B e C, que são pontos do gráfico da função, suas coordenadas satisfazem essa lei aqui. Todas elas vão satisfazer essa lei. Y igual a X mais B. Então, com isso, a gente vai identificar aí os elementos de A e de B, né? Se eles vão existir ou não, ok? Aí ele coloca aqui, ó, subtraindo os membros 2 e de 3, né? Encontramos que Y3 menos Y2 é igual a X3 menos X2. Né? Subtraindo o 1 com 2, vai ser a mesma coisa. Você vai ter Y2 menos Y1 igual ao A, né? Constante, X2 menos X1. Aí você vai fazer aí um termo de... Aí você vai fazer aí uma razão, né, entre esses termos, né? A diferença aqui de um com o outro, né? Aí você vai ter um termo aqui 4. Aí com isso aqui você determina esse coeficiente e esse outro coeficiente aqui desse outro trecho. Certo? Observe que existe uma inclinação diferente aqui e uma inclinação diferente aqui, mas estão sobre a mesma reta de descrição. É só para fazer uma distinçãozinha simples, ok? Observamos que o triângulo aí formado, né? Esses dois trechos são proporcionais. Daí você pode fazer a razão, né? Já que são proporcionais, você pode fazer essas razões dos lados homólogos aí. Você vai ter os termos. Então, nesse caso, o triângulo ABD e o triângulo BCE seriam semelhantes, né? São proporcionais. Portanto, seus ângulos correspondentes seriam congruentes, né? Não complementares, mas são congruentes, onde se concluiria que alfa é igual a beta. Né? Aí, são congruentes aqui, né? E não complementares, então você pode dizer que esses ângulos aqui são iguais. O que não poderia ocorrer, certo? Por quê? Porque se você olhar na figura, você tem aqui inclinações distintas, né? Variações, pequenas variações. Então, a contradição vem do fato que supomos que A, B e C não pertencem a uma mesma reta. Ou seja, para que isso aconteça, então isso significa dizer que a reta que pertenceria a isso aqui seria uma reta de continuidade aqui, ó. Ela daria aqui um ponto mais acima aqui, ok? Assim, A, B, C estão alinhados, isto é, pertencem à mesma reta. Desse modo, está provado que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta. Então, para ser uma reta, ela teria de ser iguais aqui, isso aqui. Na figura aqui, ela dá a entender que não é. Mas para me garantir, o que é que eu tenho que fazer? Eu faço essa condição de serem ângulos iguais. Aí eu mato a charada. Aí, no caso, se eu fosse refazer o gráfico, isso aqui seria uma reta aqui única. E esse ângulo alfa e esse ângulo beta seriam iguais. É uma questão de você extrapolar. Então, vamos lá para os exercícios resolvidos. Ó, sempre vão ter retas assim, certo? Aquele lá é a questão de demonstração. Só para dificultar a nossa vida. Mas não vamos esquentar com isso aí não, ok? Então, vamos aqui. Construa o gráfico da função de R em R definido como y igual a 3x menos 1. Né? Você tem aqui a solução. Basta obter 2 de seus pontos e ligá-los com o auxílio de uma régua. Para x igual a 0, temos y igual a 3 vezes 0 menos 1. Ou seja, vai ficar só menos 1. Portanto, o ponto aí vai ser 0 e menos 1. Né? Quando o x é 0, o y é menos 1. Aí vamos pegar agora para y igual a 0. Só para você traçar aí a reta. Agora para y igual a 0, aí você bota 0 aqui. Igual a 3x menos 1. Vai para lá, vai ficar o 1. Aí você joga o 3, vai ficar o quê? 1/3. Então, o outro ponto é 1/3 e 0. Então, marcamos pontos aí, ó, esses pontos 0 e menos 1, 1/3 e 0.
Aí no plano cartesiano você vai ter essa tabelinhazinha aqui preenchida, vai fazer aqui o plano cartesiano x e y, vai colocar os pontos correspondentes aqui e aí traçar uma reta. Então, na nossa lei de formação, né, que já está descrita aqui, ó, y igual a 3x, também é chamada de equação da reta. Né? A lei de formação também é a nossa equação da reta. Então, construa o gráfico de R, né, em R, dado por y igual a menos 2x mais 3. Então, qual é a diferença aqui? Você vai fazer o mesmo que nós fizemos aqui em cima. Vamos pegar esses dois pontos básicos. Né? Então, para x igual a 0, você vai ter o y 3. Para y igual a 0, você vai ter o x 3,5. Você vai fazer os mesmos pontos de coordenada, fazer as mesmas, o mesmo eixo aqui, ó, y e x, e aí você vai preencher aqui a tabelinha. Novamente, a lei de formação corresponde à equação da reta. Obtendo aqui a equação da reta, né? Agora aqui vai ser o contrário. Eu te dou os pontos para você descobrir a equação da reta. É um pouco diferente aqui. Então, o que é que você vai ter aqui? Na equação da reta PQ tem a equação y igual a x mais b. Precisamos determinar os valores de A e B. Como menos 1 e 3 pertencem à reta, temos. Aí vocês vão colocar os pontos que foram dados para a gente aí dentro dessa possibilidade aqui dela ser ou não uma função afim. Nós não sabemos se ela é, mas você vai colocar esses pontos numa função do primeiro grau completa. Você coloca aí, ó, quando for o y3, então não sabe quem é o A, o x é menos 1, né, que é o ponto que você está pegando. Ou seja, você vai ter menos A mais B igual a 3. Então você já tem aqui uma parte separada. Vai para a segunda, vai pegar o ponto 1 e 1. Aí, então, y1, aí A1 mais B. Então, você vai ter o quê? Que A mais B é igual a 1. Com isso, você tem aqui um sistema de equação. Menos A mais B igual a 3. A mais B igual a 1. A vantagem aqui, como ficou os dois aqui, os sinais contrários, você elimina. Você vai ter 2B, né, que chama soma B mais B. 3 mais 1, 4. Então, 2B igual a 4. Então, você vai ter o quê? Que B é igual a 2. Sabendo o valor de B, você substitui em qualquer uma das equações aqui. Você vai encontrar aí o A igual a menos 1. Ok? Portanto, a nossa equação procurada vai ser do tipo y igual a menos x mais 2. Né? O A é menos 1 e o x e o B é 2. Para essa inserção da reta, vai ser muito simples. Né? A gente vai, basicamente, é como se você fosse trabalhar no mesmo gráfico, duas retas diferentes. Certo? Então, os pontos de encontro, que nós chamamos de ponto de encontro, que é esse ponto onde as duas funções se cortam, se cruzam, se encontram. A gente vai usar muito esse termo aí, que é o ponto de encontro. Né? Então, você tem aqui o ponto P, né, que é x0, y0, de inserção de duas retas concorrentes. Pertencem naturalmente a cada uma das retas. Por esse motivo, suas coordenadas devem satisfazer simultaneamente as leis das funções afim que representa tais retas. No gráfico ao lado, né, que é o gráfico que eu falei aqui para vocês, das pontos que você encontra, podemos ver as retas A e B, que representam as funções y, aí está aqui a função, 3x mais 4, e y, 2x mais 1, que são duas funções afim, respectivamente. O gráfico foi feito num software, né, de matemática, né, chamado de GeoGebra. Então, você vai ter aqui o ponto de encontro delas duas. Então, assim, a solução do sistema, formada por essas duas leis, né, você está aqui, ó, y, as coordenadas x0 e y0 de P. É só você igualar as duas funções. Você igualar aqui as duas funções, né, vai ser o ponto de encontro, é o ponto onde elas vão ter pontos iguais, né? Então, é só igualar as duas funções. Quando você substitui nesses valores de x em qualquer uma das equações, obtemos o quê? Quando você fizer essa igualdade, você vai ter y igual a 11 quinto, que é igual a 2,2.
Então, assim, você vai encontrar o quê? Ó? O x, que é 3/5. Aí, quando você encontra esse x aqui, ó, pela essa igualdade, né? A igualdade que a gente faz aqui, que dá 3/5. Você encontra o y substituindo em qualquer uma delas aqui. Encontrando o x aqui, substituindo em qualquer uma, você vai ter o y, que é 11/5. Então, aí, na próxima semana, nós vamos fazer mais exercício do livro, ok? Exercício mais do livro aí. Aí, nesse caso aí, a gente vai estar encerrando aí por hoje a nossa apresentação. Ok, pessoal? Tchau, tchau.